Você nasce em uma clínica particular em São Paulo, que reserva uma ala inteira para a sua chegada. Não um quarto, uma ala. Há orquídeas brancas em todos os corredores, porque sua mãe disse que o cheiro de hospital a deixava enjoada, e seu pai simplesmente mandou substituir o cheiro por flores. O médico que assiste a seu parto recebe uma gorjeta que equivale ao salário anual de um professor de escola pública. Ninguém acha isso exagerado. Ninguém ousaria dizer que é exagerado. Seu berço é importado da Itália. O móbile que gira acima da sua cabeça foi encomendado de um artesão em Viena. Você ainda não tem 3 semanas de vida e já existe uma conta bancária em seu nome com um valor que a maioria das pessoas jamais verá reunido em toda uma existência. Você não escolheu nada disso, mas isso escolheu você, com uma precisão absoluta. A primeira coisa que você aprende, mesmo sem saber que está aprendendo, é que o espaço ao redor de você sempre se abre. Portas giram antes que você chegue até elas. Pessoas sorriem antes que você diga qualquer coisa. Há uma gravidade silenciosa em torno do seu sobrenome que dobra o comportamento dos outros como a luz se dobra ao passar por uma lente. Você cresce em um apartamento no Jardim América, com 42 andares de distância do chão. Mas isso é só a residência da semana. Há a casa em Campos do Jordão para os fins de semana frios, há a casa em Angra para o verão, a cobertura em Lisboa, para quando seu pai precisa estar na Europa e decide levar a família. Você aprende a palavra casa no plural antes de aprender a palavra escola. Parte 2. Sua infância é estranha de uma maneira que você só vai entender muito mais tarde. Você tem brinquedos suficientes para abastecer uma creche inteira, mas brinca sozinho na maioria das vezes. Vai a uma escola particular em Pinheiros, onde cada aluno custa mais por semestre do que muitas famílias ganham em um ano. Mas mesmo lá você sente a diferença. Seus colegas têm pais ricos. O seu pai é outra coisa. Há ricos, e há aqueles que definem o que rico significa para os ricos. Você pertence à segunda categoria, e as crianças sentem isso mesmo sem ter palavras para nomear. Seus aniversários são eventos, não festas, eventos. Aos 5 anos, seu pai aluga um parque temático por um dia inteiro só para você e seus convidados. Aos 6, um mágico vindo de Las Vegas faz o show. Aos 8, há um elefante real trazido de um santuário no interior de Minas, com toda a documentação necessária e uma equipe veterinária de plantão, porque seu pai pesquisou durante 3 semanas para garantir que o animal estaria bem. Essa é uma das contradições que você carrega. Seu pai é simultaneamente o homem que move bilhões com uma ligação e o homem que passa 3 semanas preocupado com o bem-estar de um elefante de aniversário. Você aprende cedo que as pessoas são muito maiores do que qualquer rótulo que se tente colocar nelas. Sua mãe é uma mulher de uma beleza serena e uma inteligência que ela raramente exibe, porque aprendeu que exibir inteligência é uma escolha que nem sempre vale o custo social. Ela tem pós-graduação em História da Arte, coleciona obras de artistas brasileiros emergentes, lê 3 livros por mês e sabe exatamente o que está acontecendo em cada empresa do portfólio do seu pai, mas prefere ser vista como a esposa elegante que organiza jantares impecáveis. Você observa isso e guarda no lugar onde se guardam as coisas que ainda não têm nome. Parte 3. Você tem 11 anos quando entende, de verdade, que sua família não é simplesmente rica. É uma tarde de quinta-feira e você está em casa quando seu pai chega de uma reunião no governo federal. Ele entra pela porta principal, tira o paletó, pede um café e você percebe que há 4 homens do lado de fora que não existiam ontem. Seguranças novos. Você pergunta por quê e sua mãe diz que é só uma precaução, um ajuste de rotina. Mas você já tem 11 anos e sabe reconhecer quando os adultos ao seu redor ajustam o tom de voz para proteger você de alguma verdade. Seu pai te explica naquela noite, sentado no escritório que cheira a couro e madeira escura, com a cidade inteira espalhada pela janela como um mapa de luz. Ele te fala sobre o tamanho do que construiu. Não em detalhes, não ainda, mas com honestidade suficiente para que você entenda que o mundo dele opera em escalas que a maioria das pessoas jamais vai tocar. Ele tem participações em setores de energia, em logística, em tecnologia, em agronegócio. Tem sócios em 4 continentes. Quando decide algo, as consequências chegam a lugares que ele nunca visitou e a pessoas que jamais saberão o nome dele. Com grande poder vem grande visibilidade, ele diz. E com grande visibilidade vem a necessidade de cuidado.
Você precisa entender isso, não para ter medo, para ser inteligente. É a primeira vez que seu pai fala com você como se você fosse alguém que merece a verdade completa. Você guarda isso como se fosse ouro. Parte 4. Sua adolescência acontece em 2 idiomas e 3 fusos horários. Você passa o ano letivo em São Paulo, os verões entre Europa e Estados Unidos, e há sempre um tutor de inglês, um de mandarim porque seu pai acredita que o século XXI será decidido em Pequim e em Brasília, um de economia porque seu pai acredita que ninguém deveria crescer sem entender como o dinheiro funciona de verdade, não a versão que ensinam nas escolas, mas a versão que importa quando você está sentado do outro lado de uma negociação que vale centenas de milhões. Você aprende sobre juros compostos antes de aprender a dirigir. Aprende sobre estruturação de fundos antes de ter sua primeira namorada. Aprende que o dinheiro não é um objetivo, é uma ferramenta, e que confundir as duas coisas é o primeiro erro de quem nasce sem ele e o último erro de quem nasce com ele. Seu pai te leva a reuniões a partir dos 14 anos. Você fica em silêncio num canto e observa. Observa como ele entra em um cômodo e o cômodo muda de temperatura. Observa como pessoas que têm poder suficiente para dobrar países ficam um pouco mais retas quando ele fala. Observa como ele escuta mais do que fala, e como cada palavra que escolhe usar é escolhida com uma precisão que parece descuido, mas não é. Você começa a entender que o poder real não precisa se anunciar. O poder real é aquele que todos reconhecem antes que você diga qualquer coisa. Aos 16 anos, você ganha o primeiro carro, uma esportiva europeia que custa mais do que a maioria dos apartamentos da cidade. Você agradece com a educação que sua mãe fez questão de cultivar em você. E seu pai sorri com aquele sorriso. Recebê-lo. Parte 5. Você tem 18 anos quando começa a perceber o peso de tudo isso. Não é pesado de uma maneira que machuca, pelo menos não ainda. É pesado de uma maneira que isola. Você vai para a universidade, uma das melhores do país, e tenta, durante os primeiros meses, ser uma pessoa comum dentro daquelas salas. Funciona até certo ponto. As pessoas não sabem quem você é até saberem. E quando sabem, algo muda. Não dramaticamente, sutilmente, um recuo de 3 centímetros na postura, uma escolha diferente de palavras, uma atenção que não existia antes e que agora existe por razões que não têm nada a ver com você. Você aprende a reconhecer os que se aproximam pelo que você é, dos que se aproximam pelo que seu sobrenome representa. Aprende que essa distinção vai definir a qualidade de praticamente todos os relacionamentos da sua vida e que aprender a fazer essa leitura com rapidez e precisão é uma habilidade tão importante quanto qualquer coisa que ensinam na faculdade. Você faz amigos de verdade, 2 ou 3, que por alguma razão conseguem te ver através do ruído do que você representa. São pessoas que discutem com você, que não concordam com tudo que você diz, que constroem o próprio caminho sem olhar para o seu, e que, por isso mesmo, conseguem estar do seu lado sem nenhuma agenda invisível. Você os trata com uma lealdade que surpreende até a você mesmo. Seu pai observa tudo isso de longe e aprova em silêncio. A empresa entra na sua vida de verdade aos 22 anos, depois que você termina a graduação em administração e passa um ano trabalhando em uma consultoria internacional, por insistência de seu pai, que acredita que você precisa aprender o que é construir algo sem o nome da família te abrindo as portas. É o ano mais difícil da sua vida até aquele momento. Você descobre que é completamente capaz, que tem um raciocínio analítico aguçado, que entende de pessoas e de números com uma fluência que não é só herança, é também trabalho. Mas descobre também o que é não ter uma rede de proteção imediata. Descobre o que é cometer um erro num projeto e sentir o peso real desse erro sem que ninguém apareça para absorver o impacto. É exatamente isso que seu pai queria que você sentisse. Quando você entra no grupo da família, entra como executivo júnior em uma das subsidiárias menores. Seu sobrenome está em silêncio. As pessoas sabem, claro que sabem, mas seu pai estabeleceu que você vai subir pelos resultados ou não vai subir. Você passa 2 anos aprendendo cada camada de como aquela estrutura funciona de dentro, como as decisões são tomadas, como os riscos são avaliados, como as pessoas que constroem coisas duráveis pensam diferente das pessoas que apenas gerenciam o que já existe. Você começa a entender o tamanho do que seu pai construiu não em abstrações financeiras, mas em consequências humanas concretas. Há 270 mil pessoas empregadas direta ou indiretamente pelas empresas do grupo. Quando uma decisão é tomada errada naquele escritório, ela chega a famílias em cidades do interior do Nordeste,
a trabalhadores em galpões no sul, a fornecedores em países que você visitou só de passagem. O poder não é abstrato, o poder tem endereço. Você tem 28 anos e está sentado no mesmo lugar onde seu pai sentou por décadas. Não literalmente. A cadeira é a mesma, mas a responsabilidade chegou de forma gradual, em camadas, como seu pai sempre disse que as coisas que valem a pena chegam. Você dirige uma das maiores empresas do país, tem decisões sobre sua mesa que afetam vidas que você nunca vai conhecer pessoalmente, e acorda toda manhã carregando isso com uma seriedade que as pessoas ao redor às vezes confundem com frieza. Não é a frieza, é o peso que você aprendeu a carregar em pé. Você nunca soube o que é falta. Isso é verdade e você não tem como fingir que não é. Mas começou a entender, com uma clareza que só veio com o tempo, que a ausência de falta material cria outro tipo de vazio, um vazio de sentido, de legitimidade, de certeza sobre quem você seria sem tudo isso. Você passou anos construindo a resposta para essa pergunta, construindo por dentro, nos silêncios entre as reuniões, nos momentos em que ninguém estava olhando para ver o filho do magnata, só para ver você. E a resposta que encontrou não é uma declaração, é uma escolha que você renova todo dia. A escolha de usar o que recebeu para construir algo que valha mais do que o que recebeu. Seu pai te olha às vezes com uma expressão que você ainda está aprendendo a ler completamente. É orgulho, sim, mas é também alguma coisa que se parece com alívio. O alívio de quem passou a vida inteira carregando algo enorme e finalmente vê outro par de mãos capaz de segurar o peso. Você nunca soube o que é falta, mas está aprendendo todos os dias o que é responsabilidade. E está descobrindo, com uma surpresa que nunca se esgota, que responsabilidade é o único tipo de peso que te deixa mais inteiro, conforme você o carrega. Esta é a sua verdade. Você herdou um império que não pediu, um sobrenome que não escolheu e uma vida que a maioria das pessoas jamais vai tocar sequer de longe. E a única coisa que pode fazer com tudo isso é decidir, todos os dias, quem você vai ser dentro dele. Essa é a única liberdade que nenhuma herança do mundo pode comprar nem tirar de você. Este é o seu mundo.